Irmãos e irmãs, gostaria que abrissem teu manual de vida no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. E logo em seguida pode já deixar marcado Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, e depois Mateus, capítulo 25. Hoje, dando a continuidade a essa campanha da grande colheita, nós vamos falar sobre esperança. Como nós temos que fazer, qual é o intuito da esperança em nossas vidas. João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9, ele fala sobre a cura do homem de Betesda. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Logo em seguida, conforme o Senhor for ministrando, nós vamos nessas outras passagens, para nós entendermos o que Deus quer nas nossas vidas. Essa passagem que fala sobre um homem que estava no tanque de Betesda, fala sobre um homem que aguardava por 38 anos uma bênção. E aquele homem estava na beira do tanque, já havia muito tempo, tinha esperança que um dia chegaria a sua vez. Mas é interessante que ele, nesses 38 anos que ele esperava a sua vez, ele via por várias vezes acontecer o quê? Muitos enfermos, cegos, mancos e paralíticos aguardando também. Se aquele homem ele via tantas situações, tanta gente ali, ele sempre pensava: quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai acontecer na minha vida aquilo que eu tenho tanto aguardado? E nós sabemos que na nossa vida, antes de nós termos esperança, é necessário nós termos sonhos. Se nós não tivermos sonhos, nós não vamos ter esperança. Então nós temos que ter sonhos na nossa vida. E esses sonhos eles têm que amadurecer em nossas vidas para que seja gerado em nós a esperança. E a partir do momento que nós vamos tendo esperança, nós vamos começando a exercer uma fé. E quanto mais nós vamos exercendo a nossa fé, com certeza vai se cumprindo aquilo que nós colocamos no nosso coração para que seja cumprido. Por que isso hoje que o Senhor está falando isso em relação a uma grande colheita? Porque quando o Senhor trouxe essa passagem, quando o Senhor trouxe essa campanha da grande colheita, só para relembrar, Deus trouxe uma campanha bem anterior, que nós encerramos no começo do ano, de sabermos qual que é a nossa função no corpo de Cristo. Qual que é a função de cada um de nós nesse corpo. Logo em seguida, Deus deu uma campanha da multiplicação, de como nós íamos multiplicar o reino do Senhor, como nós seríamos usados para essa multiplicação. E a terceira campanha, nessa sequência, Deus trouxe essa campanha da grande colheita, que já é a colheita já daquilo que o Senhor gerou em nossos corações, tem gerado através da campanha da multiplicação.
E hoje, especificamente, por que nós temos que voltar um pouco nas mensagens anteriores para poder entender verdadeiramente o que é isso? A grande colheita nas nossas vidas que o Senhor quer, em primeiro lugar, tem que gerar em nós sonhos. E quais são os verdadeiros sonhos? Qual que é o sonho real que Jesus teve na terra, né? O maior sonho que ele teve na terra é de todos serem salvos. Isso é uma certeza, porque a Bíblia diz em Romanos 8:29 que o Senhor predestinou todos à sua imagem e à sua semelhança. Então o sonho maior do Senhor era que todos sejam salvos, mas Ele sabe que pela dureza do nosso coração, pelo pecado que adentrou, enfim, sabe que nem todos vão querer aceitar a sua palavra. Então, da mesma maneira, isso tem que ser gerado em nossos corações, para que haja uma grande colheita em nossas vidas, para que haja uma grande colheita do Senhor. O primeiro sonho que nós temos que fazer, gerar em nosso coração, é de ganhar vidas. O primeiro sonho que nós temos que ter é de multiplicação de vidas. O maior sonho que nós temos que ver já começar a contemplar as coisas espirituais, contemplar o reino do Senhor. Quarta-feira, gostaria só de passar, porque faz parte disso que o Senhor vai ministrar nessa manhã. No culto da quarta-feira, no culto da família, o Senhor trouxe uma passagem que ele relata sobre quando Jesus fala que nós temos que entrar no reino dos céus para ser salvos. E depois ele fala que nós temos que querer, né? Nós temos que buscar o reino do Senhor. Então, quando o Senhor dá essa passagem, quando ele trouxe na quarta-feira, por um pedaço tão pequeno no versículo, eu comecei a meditar naquele instante, e Deus começou a descortinar. É como se nós vamos morar em uma casa nova. Não tem como você comprar uma residência, não tem como você alugar uma residência se você não for lá e olhar e ver se vai te agradar. Então, a primeira coisa na nossa vida espiritual, nós temos que conhecer o reino dos céus. Só através disso, nós sabermos e conhecermos o reino do céu, nós vamos ter vontade de adentrar no reino do céu. E através dessa vontade que vai ser gerada em nós, vai fazer com que nós também queiramos que as pessoas também venham adentrar no reino dos céus. É simples, a metodologia, o ensino que o Senhor quer nos dar nessa manhã é simbolicamente para as coisas naturais, para que a gente venha entender. É como você morar, é como nós estarmos morando numa mansão. Nós temos uma casa muito boa, de vários andares, com piscina, com tudo ali, mas aquele local ali é reservado e guardado para aqueles que estão em Cristo, a cada dia vir mais e mais. E se nós temos uma morada dessa qualidade, e se Deus permite que as pessoas possam vir morar, nós vamos ter esse anseio de trazer mais e mais vidas para morar conosco nessa residência, nesse palacete. Então, a mesma coisa, essa simbologia, o Senhor quer falar em nossos corações nessa manhã. Não tem como haver uma grande colheita, não tem como haver sermos usados no Senhor se nós não conhecermos o reino. Primeiro nós temos que conhecer o reino, para depois nós temos esse desejo infinitamente de estar nele, né? Por isso que a palavra de Deus que fala, logo em seguida, essa passagem foi ministrada na quarta-feira, que fala que aquele que não for batizado da água e do Espírito, né? Isso quer dizer, né? Se nós não conhecermos o reino e nós não tivermos intimidade com o reino, nós vamos padecer. Porque o mundo vai nos mostrar mansões bonitas com os olhos naturais. É onde muitas das vezes o cristão, muitas das vezes nós somos falhos. Nós começamos a olhar esse mundo daqui e não buscamos essa intimidade com o reino dos céus. Por isso que nessa manhã, quando o Senhor trouxe essa passagem sobre esperança nas nossas vidas, porque é muito fácil nós julgarmos o fardo para o Senhor, que Deus é fiel. Nós sabemos, não precisa provar aqui, tem mais de 1 milhão de provas que Ele é fiel dentro da sua palavra. Mas o que o Senhor quer é a fidelidade em nós. O Senhor quer que seja gerado isso a cada dia em nossos corações, para que
a grande colheita que Ele tem a cada dia mais e mais manifestado no nosso coração, ela se realize. Se nós buscarmos, irmãos e irmãs, nesses últimos dias, a mídia esses dias agora, essa semana, falou sobre a lua de sangue novamente, né? E quando eu vi essa reportagem, no mesmo instante eu lembrei das ministrações do Bispo Júnior sobre essa profecia do livro de Joel, que a lua seria como sangue. E eu lembrei, falei, gente, e eu lembro que teve um dia que eu estava conversando com o bispo lá de fora, e ele ministrou sobre esses acontecimentos, né, sobre esses sinais da volta do Senhor, né, e parece que foi ontem, novamente os sinais se aparecem de novo. Parece que foi ontem que teve um eclipse onde tornou-se a lua vermelha como a lua de sangue, e novamente se tornou. De 2015 até hoje, se não me engano, é a 4ª vez. Então isso simboliza o quê? Se o Senhor deixou nas Escrituras os sinais a qual da volta do Senhor, se o Senhor já mostrou tudo aquilo que ia se cumprir antes da sua volta, e já está se cumprindo, ou melhor dizendo, pode dizer que quase tudo ou tudo já se cumpriu, é muito próximo da volta do Senhor. E nós continuamos ainda a estar brincando de ser cristão. Nós continuamos ainda a estar brincando com o Evangelho. E a cada dia o tempo se aproxima e a cada dia a opressão é maior. Então, se nós não gerarmos em nós esse sonho, para que esse sonho se torne esperança. E aonde se torna? A pessoa que não sonha não tem vida. Isto é um fato. Nós vamos passar aqui como um zumbi, se nós não tivermos sonhos. Então o que o Senhor quer nessa manhã é que venha gerar em nós sonhos espirituais, gerar anseios de fazer a obra do Senhor. Por que Deus trouxe em primeiro lugar essa passagem da cura de Betesda? Aquele homem, ele tinha um sonho de uma cura. Ele era um homem enfermo. Aquele homem, ele não se locomovia. Aquele homem não tinha como ele ir de um lugar para o outro. Porém, ele sempre aguardava o dia que o anjo do Senhor ia passar, agitar aquelas águas, e ele ia poder ser curado. Qual que é a simbologia hoje para nós desses sonhos? Quanto tempo nós estamos aqui como esse homem enfermo, que não anda, que não leva a palavra de Deus, que não faz a obra do Senhor, que não busca verdadeiramente a vontade de Deus? Quanto tempo nós não estamos parados no tempo espiritualmente? Interessante que enquanto estava meditando essa passagem, eu estava lá na rádio, ouvindo uma pregação, e o Senhor confirmando em relação a isso. Os mornos o Senhor vai vomitar. Em Apocalipse está escrito. E até onde nós estamos sendo mornos? Até onde nós não estamos fazendo a vontade de Deus? Misericórdia. E o mais interessante que nessa passagem no final, que é interessante que às vezes numa letra a gente não simboliza nossa vida espiritual. No versículo 9, ele diz que aquele dia era sábado. Por que nas Escrituras disse que aquele dia era sábado? Porque pela lei, o sábado era um dia que era para ser guardado. E por ser guardado no sábado, o Senhor quebrou o protocolo e fez a cura. Por quê? Porque para Deus não tem tempo, não tem dia, não tem hora. E assim também é nas nossas vidas. Não tem tempo, não tem dia e não tem hora. Nós muitas das vezes, o Senhor tem colocado situações em nossas vidas de adversidade. Isso estou falando por mim, irmãos e irmãs. Às vezes acha que o que está vindo é uma lição para a igreja. Não, começa aqui em cima, começa conosco mesmo. Os irmãos sabem, por esses dias estava passando por enfermidade, já tem um mês já, e quantas das vezes eu não cheguei a questionar. Teve até dia de eu mandar uma mensagem, cheguei a mandar uma mensagem
para o pastor Gerson ver se ele podia fazer o culto lá no segundo templo, há 2 semanas atrás. Na hora que eu escrevi graça e paz para ele, Deus falou para mim: não fala nada. E eu fiquei calado, e na hora do culto, Deus me renovou, fui lá e voltei. E na hora que eu voltei, eu chorei na presença de Deus, porque eu pensei, por causa de uma coisa tão simples, eu estava passando para outra aquilo que Deus delegou a mim. Então o que Deus delegou a mim, o que Deus delegou a cada um de nós, não deixa passar. Não olhe o teu irmão, a tua irmã. A palavra de Deus diz que não olhe nem a tua direita nem a tua esquerda, mas olhe só para Cristo, porque Ele que vai designar aquilo que foi endereçado na sua vida. Nós não temos como exemplo nem nosso irmão da direita nem da nossa esquerda. Por quê? Daqui a pouco nós vamos entender isso. Nosso exemplo é só Cristo, não tem outro. Porque se nós buscarmos o exemplo em Cristo, nós vamos ser transformados de glória em glória a cada dia. Quantas das vezes nós vimos situações, não pode porque vamos esperar mais um pouco, porque o irmão é isso, ele é de uma outra religião, e isso, nossa, como é tão difícil aquela vida ali, porque ele não aceita. Quantas das vezes nós ouvimos isso no nosso dia a dia? Ixi, eu estou passando por uma luta lá com meu filho, com meu pai, com minha irmã, enfim, com isso, porque eles acreditam nisso e naquilo. Quando é que nós vamos começar a quebrar os protocolos? Quem disse? Aquela mesma criatura que crê em algo diferente, que não seja aquilo que nós cremos, essa mesma criatura foi feita pelo mesmo Deus que nos criou. Antes de nós aceitarmos o Senhor, nós éramos criaturas. Hoje nós somos filhos. E assim como Ele nos alcançou, também quer alcançar essas vidas. A colheita do Senhor é grande. O Senhor tem pressa. E como Ele tem pressa para que essas vidas sejam alcançadas. E o que o Senhor traz agora, nesse instante, na minha mente, que nós viemos renovar a nossa mente. Sejais transformado e renovado a nossa mente em Cristo. Se nós não fizermos essa oração de morrer a nossa mente natural, nosso homem natural, para que venha nascer em nós verdadeiramente o Espírito do Senhor, a mente de Cristo em nós, de nada vai ter valia. Como o Senhor tem ministrado ultimamente sobre isso, morra, arrependa-se, morra para esse mundo, porque se Deus está falando isso nesses últimos tempos, é porque esse mundo está morto. Se Deus está falando para nós morrermos para esse mundo, porque está chegando um tempo de nós vivermos na eternidade. Deus está com pressa, Deus está com muita pressa. E o pior de tudo é que o Senhor está com pressa de nós nos convertermos primeiro ainda. Porque nós estamos como aquela passagem que de vez em quando a gente vê que as pessoas colocam: não sabia que o velho homem sabia nadar. Porque desce nas águas, aceita Jesus, desce nas águas e lá na frente ele submerge de novo, como a igreja de Gálatas começou no espírito e terminou na carne. E se nós temos esse privilégio de estarmos andando e compartilhando com o Senhor esse período tão grande, por que nós não soltamos o freio de mão do nosso eu e deixamos esse carro começar a andar, que chama o Espírito Santo de Deus? E o Espírito de Deus quer acelerar, Ele tem pressa, e nós estamos puxando o freio de mão a cada dia. Nós estamos fazendo com que o carro movimente de acordo com a nossa vontade. Não, espera aí, aqui não, até aqui tudo bem, mas isso aqui não. Isso eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer assado. E não tem como o Espírito do Senhor manifestar, não tem como Ele dar continuidade. Como está a nossa vida
no altar de Deus? Como está nossa congregação? Nós estamos vindo no dia que dá certo, aí eu vou tal dia porque esse dia dá para mim, por causa disso. Nós não fazemos esforço nenhum para estarmos na casa de Deus, nós não esforçamos hora nenhuma para largar as coisas do mundo, para meditar na palavra de Deus, de nós orarmos, de nós jejuarmos. Então, nessa primeira etapa disso que o Senhor fala, Deus quer que nós quebramos numa palavra só, era sábado. Ele quer que nós quebramos os nossos protocolos, as nossas leis naturais. Jesus veio para quebrar todo o protocolo. Por isso existe graça, porque Ele quebrou tudo aquilo que era regido e nos deu liberdade no Espírito, mas no Espírito dele, não no nosso. Porque do nosso Espírito não há liberdade nenhuma, só da parte dele. Mas voltando novamente àquilo que ele falou, que se nós não tivermos sonho, nós não vivemos. E do que adianta sonho se não existir uma esperança que realiza? E aí nós vamos lá para Davi, que sempre ministrava de onde vinha o socorro, de onde vem a minha esperança, de onde vem meu refúgio, de onde vem meu socorro, de onde vem minha alegria. Vem do Senhor que fez as terras e tudo que nela há. Então, enquanto nós estivermos ainda com sonhos nas coisas desse mundo, nós vamos ter esperança nas coisas desse mundo. E enquanto nós tivermos esperança nas coisas desse mundo, nós vamos ser traídos a cada dia mais e mais e decepcionados. Mas se nós colocarmos o nosso sonho nas coisas do Senhor, do reino de Deus, se nós colocarmos as esperanças nas coisas do reino de Deus, com certeza se cumprirá tudo aquilo que o Senhor tem ministerialmente na vida de cada um de nós. E se Ele cumprir tudo aquilo que Ele tem espiritualmente nas nossas vidas, com certeza na nossa vida material também virá. As bênçãos nas nossas vidas materiais, nós temos que entender que nós temos que correr atrás das bênçãos espirituais. As coisas materiais, elas vão correr atrás de nós. Por quê, irmão? Quando nós nos convertemos e nós ouvimos as pessoas falar que o irmão agora se converteu, nós vamos usar até aqui a igreja para ver. Nós andamos nesse caminho daqui para lá. Quando nós nos convertemos, nós pegamos esse outro corredor de lá e viemos para cá. É a mesma simbologia espiritualmente falando nas bênçãos das nossas vidas. Se nós corrermos para cá e buscarmos ansiosamente sonhos a cada dia mais e mais espirituais para Deus nos usar, da mesma maneira que nós vamos correr para as coisas do reino do céu, as bênçãos materiais vão correr para nos entregar aquilo que nos pertence. Efésios 1:3 diz que bendito Deus Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos que já estão depositadas nas regiões celestiais para aqueles que vivem em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o meu Espírito. Então vamos entender mais uma vez o que o Senhor tem falado. Vamos mudar essa trajetória. Vamos nos converter de buscar o reino e a minha justiça. E as outras coisas serão acrescentadas com medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes. Deus tem para entregar para nós nessa terra, para nós já contemplar algo muito maior que nós pensamos e imaginamos. Mas somente se nós entendermos de nós termos o quê? Buscai a cada dia mais e mais e alegrarmos a cada dia mais na esperança. E a esperança é aquilo que tem que gerar um sonho em nós. E o sonho é de ganhar almas, de buscar o reino do Senhor a cada dia mais e mais, de buscar intensamente a cada dia mais e mais a vontade de Deus, que só assim nós vamos agradar ao Senhor. Então, irmão, o que nós temos que fazer
para alegrar o Senhor, para acontecer isso. Vamos abrir em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 14 ao 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Fala sobre o investimento dos talentos. Amém? Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, colocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhes entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiastes, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então por isso, ao menos deveria ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dá-lhe ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirás em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, aqui está por completo o restante daquilo que o Senhor tem ministrado. Aquele homem que recebeu 1 talento, ele não tinha esperança, ele não tinha sonho. Ele pegou, acomodou, mesmo sabendo que Deus era Deus do impossível. Mesmo ele sabendo que Deus poderia transformar, fazer o que ele bem queria, mas ele falou: eu vou deixar guardado, na hora que ele me procurar, eu entrego novamente. E isso o Senhor tem visto muito em nosso meio. O Senhor tem requerido de nós para desenvolver, para crescer. Voltando novamente, por isso que hoje é um dia que o Senhor está recapitulando algumas coisas na nossa vida. E para aqueles que não fizeram a campanha por completa, a primeira campanha que Deus nos mostrou sobre o corpo de Cristo, como nós vamos ser membros. Irmão, se Deus te deu uma pequena parte do corpo de Cristo, saiba que ela tem o mesmo valor da maior parte, porque um corpo ele é constituído por completo. Qualquer membro que é retirado do corpo é chamado um corpo mutilado. Isso quer dizer, é um corpo que não está perfeito. Então, se nós fazemos parte desse corpo, nós temos utilizado ele perfeitamente, nós temos colocado ele à disposição de Deus, mesmo que seja 1 talento, mesmo que seja a parte menor do corpo,
Mas se nós gerarmos em nós o sonho e a esperança de a cada dia mais e mais esse corpo desenvolver, de sermos usados, Deus vai multiplicar um talento em 2, e logo em seguida de 2 em 4, de 4 em 8, e assim vai indo. Assim como as células se multiplicam, nós somos comparados como a célula também se multiplicará também. Mas muitas das vezes nós olhamos o quê? Aquele membro do corpo aonde, mas olha lá, eu nunca vou ser igual àquilo. Misericórdia, irmão, irmã. Nós não estamos aqui para olhar nenhum nem outro, só o alvo que é Cristo. Porque também tem muitas pessoas que Deus está dando talentos, dons, a cada dia mais e mais, mas não estão utilizando. Aquele servo recebeu 5 talentos, multiplicou por 10. Porque não olhou nem para a sua direita nem para a sua esquerda. Mas aonde está o princípio disso? Que aquele que recebeu 2, muito menos do que os 5, também multiplicou. Então cuidado, a gente começa desde lá de baixo. Um exemplo claro, e sempre o bispo Júnior ministrava, e quando ele começou na igreja, qual que era a função dele na igreja? Lavava banheiro, fazia limpeza de banheiro, lavava templo, portaria, ele fazia tudo aquilo que ninguém queria. Então a gente começa assim, começamos a buscar tudo aquilo que ninguém quer fazer, porque esse um talento ele vai aumentar para 2, ele vai multiplicando. E quando chegar num patamar de 5 talentos, que nós não venhamos acomodar. Senão nós vamos, numa prefiguração daquilo que foi ministrado anterior, nós vamos ficar como aquele homem que estava esperando lá no tanque de Betesda. A obra de Deus ela tem que só multiplicar, multiplicar, multiplicar e multiplicar. Nós vamos ter situações difíceis na nossa vida? Sim, claro. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Vamos falar para o nosso mundo natural, o nosso mundo cotidiano. Se nós trazermos para o mundo cotidiano os nossos sonhos para ser realizados, sempre vai ter algum entrave para que não aconteça. Eu tenho um sonho, uma meta na minha vida de ter uma chácara, uma fazenda, uma casa boa, ou ter um comércio. Vai ter as situações de empecilho. Vai ter situações para que não seja cumprido isso. Então, espiritualmente, trazendo para o mundo espiritual também. Mas qual que é a diferença quando nós buscamos as coisas naturais das coisas espirituais? Porque os entraves materiais, se nós estamos também olhando pelos olhos materiais, nós vamos desanimar. Mas o espiritual, quando vem as lutas, as tribulações, o que nós temos que utilizar para nós continuarmos rompendo a cada dia em fé, para que se cumpra essa esperança e sonho de a cada dia nós sermos mais usados? Porque o que nos faz, o que nos move, que nós venhamos ter sonhos, e dos sonhos transformarem em esperança, e as esperanças se cumprirem, chama-se alegria, porque a alegria é que se transforma e impulsiona para que a esperança se cumpra sobre as nossas vidas. E após a cada dia mais e mais, o nosso coração ser renovados, e com a certeza que vamos ter a vitória, vai ser gerado em nós algo novo. E essa alegria, ela vem de onde? Há minutos atrás nós vemos o exemplo de Davi. Que Davi sempre ele falava, minha alegria, o meu socorro, tudo vinha do Senhor, que fez tudo, os céus e a terra. Então nesse caminhar nosso, espiritualmente falando, nisso que Deus quer nos usar para ganhar as vidas, para nós sermos transformados, tem que ser gerado a alegria do Senhor nos nossos corações. Vou dar só um exemplo, e nós já estamos encerrando, e Deus novamente trouxe uma irmã para confirmar isso. Há dias atrás fui fazer um velório do irmão, da irmã Ivoninha, e eu saí de casa para fazer um velório sorrindo, rindo, alegre. E da mesma maneira que eu saí da minha casa feliz, alegre, sorrindo, eu retornei para minha casa alegre, sorrindo. Porque aonde os olhos naturais,
onde estava muita gente chorando e triste ali, porque tinha um corpo ali, eu estava alegre espiritualmente, porque sabendo que Deus era fiel, que Deus tinha recolhido aquele servo para estar com ele, que através da morte do corpo, do falecimento do corpo, naquele instante, Deus estava gerando vidas ali. Deus estava gerando vidas para o reino dele. Deus estava renovando pessoas ali que estavam com a fé abalada. E Deus trouxe palavra de vida eterna, palavra de renovo. E vidas ali que não conheciam o evangelho do Senhor foram impactadas com a palavra de Deus. Então isso nós temos que entender, nós temos que começar a colocar em prática. Isso é sonho, isso é esperança. Nós temos que sair dessa dimensão do mundo natural e entrar na outra dimensão. Nós temos que sair da nossa morada, da nossa casa que nós habitamos, para nós entrarmos na casa celestial. Se nós não adentrarmos nessa casa celestial, que Deus, a cada dia, Ele já está preparando essa morada para nós. E eu creio que a morada celestial nas nossas vidas já estão prontas, pelo tanto de coisas que vem acontecendo. A plaquinha de aluga-se ou de vende-se já está pronta. E Ele tem chamado-nos. A cada dia o Senhor tem chamado para nós irmos lá ver a nossa morada. Mas como, pastor, o senhor fala uma coisa dessa? Quando Paulo foi no céu, o que ele falou? Que ele não tinha palavras, era imensurável aquilo que ele viu. A tal ponto que ele falou que não sabia se queria voltar, ficar, enfim, Senhor, o que o Senhor faz? Eu acho que eu tenho que ficar na terra só para me ver se eu ganho mais alguns, eu pregoa mais a palavra, mas a única coisa que pode me segurar nessa terra é só as vidas. Não tem mais nada que possa me segurar nesse mundo que não seja as vidas, porque eu vejo lá no céu algo tão tremendo que eu não posso deixar que as pessoas não conheçam o Senhor, que as pessoas não possam viver nessa morada. Vamos entender isso, igreja. Isso está sendo ministrado não só para vocês, mas vai estar na rádio, para o mundo inteiro ouvir. Vamos acordar, igreja. Vamos ter esse anseio, gente. Vamos ter esse anseio. Mas para nós termos esse anseio, nós temos que conhecer as moradas do Senhor. Nós temos que conhecer as residências celestiais que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos morar no céu, mas não queremos morrer. Como vai ser? Ah, eu quero ir para o céu. Então vai hoje. Não, hoje não, que eu ainda tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Para. Vamos parar com brincar de ser crente. Porque Satanás, ele não brinca de ser mal. Ele a cada dia tem armado ciladas, a cada dia tem armado engodos para os que estão dentro da igreja. Vamos morrer para essas coisas do mundo. Se verdadeiramente nós morrermos, o Senhor vai mostrar o que está preparado no céu. Porque quando nós falecermos aqui nessa terra, para algum lugar nós temos que saber que nós vamos. E aí não vai ser opção nossa, porque aí já acabou. A opção que nós temos é hoje. É nesse instante que Deus dá a opção para nós mudarmos. É nesse instante que o Senhor dá a opção de nós vivos podermos morrer. Então hoje a oração que nós vamos fazer, um ato profético novamente, é de nós morrermos verdadeiramente. Hoje o ato profético nós vamos orar para que Deus possa verdadeiramente encontrar a morte do nosso homem natural. E nós vamos orar nessa manhã para gerar em nós esse desejo de quebrar protocolos que o mundo tem colocado em nossas vidas como cristão. Tem tentado nos amordaçar, nos vedar os olhos, fechar a nossa boca, tapar os nossos ouvidos e o pior, lacrar o nosso coração. Hoje é um dia que o Senhor quer que verdadeiramente nós venhamos como um ato profético ter anseio, assim como a corça anseia e suspira pelas águas, nós vamos
suspirar e ansiosamente buscar o reino do Senhor, para nós conhecer as moradas que o Senhor tem reservado para nós, porque assim nós vamos nos alegrar e assim nós vamos querer imensamente de estar no céu e ser gerado em nós aquilo que foi gerado em Paulo, porque Paulo não é diferente nem um pouco de nós, porque Paulo era humano, Paulo era carne, e assim como o Senhor usou Paulo, o Senhor quer nos usar também. O Senhor quer que gere isto em nós, e nessa manhã o que o Senhor quer é isso em nossas vidas. O ato profético hoje, de quem quiser verdadeiramente conhecer o reino dos céus, Deus vai liberar. Deus vai mostrar para nós o que é o reino, a tal ponto que nada nesse mundo vai ter mais valia em nós. Convido a todos a ficarem de pé nesse instante, e nós vamos orar. Hoje não vai ter imposição de mão, hoje não vai precisar vir à frente, porque cada um aí no seu banco, cada um no seu lugar, cada um na sua disposição no Espírito, vai orar e vai colocar na presença de Deus tudo isso que o Senhor falou, tudo isso que o Senhor requer de nós, para que sejamos transformados, para que nós sejamos convertidos, para que nós venhamos a viver verdadeiramente o reino. O Senhor tem pressa, o Senhor tem muita pressa de arrebatar a sua igreja, de colocar a tua igreja, o teu exército nas moradas celestiais. Soberano Deus e Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós apresentamos a tua igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Senhor, nós apresentamos, Pai amado, a cada um desses ouvintes que estão ouvindo essa ministração no mundo inteiro, Senhor, que foram impactados, Pai, com a tua palavra nessa manhã, Senhor, que possam sim, Pai, verdadeiramente, Pai, nesse instante, Pai amado, que estão ouvindo essa mensagem, Pai, se curvar ao Senhor, Pai, e entregar a sua vida por completa no Senhor, que venha verdadeiramente morrer, Pai amado, para as coisas desse mundo, Pai. E nesse ato profético, Pai, nesse culto profético dessa manhã, Pai amado, nós proclamamos, Pai amado, que o teu reino venha sobre nós, Pai amado, que manifeste o teu reino sobre as nossas vidas, para nós entendermos, Pai amado, o que está nas regiões celestiais, Pai amado, para que nós venhamos a alegrar e regozijar no Espírito, Pai amado, aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Cega-nos, Senhor, para as coisas desse mundo, Pai. Cega-nos, Senhor, para todos os desejos, Pai, das coisas desse mundo, Pai. Pois nós sabemos que as coisas desse mundo são efêmeras e passageiras, mas as coisas, Pai amado, do teu reino, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado, preparado e separado verdadeiramente para os que o amam, Senhor, os nossos olhos naturais não viram, os nossos ouvidos espirituais não viram, Senhor, e não penetrou no nosso coração, Pai amado. Mas nós cremos, Pai, se nós buscarmos, Pai amado, verdadeiramente, Pai amado, o teu reino, a tua palavra que é fiel e verdadeira, através do apóstolo Paulo, diz que não tem palavras, são imensuráveis aquilo que ele viu, Senhor. A tal ponto que aquele servo, Pai amado, não sabia se ficava ou se voltava, pois via tão grandeza e tão beleza e tão imensidão era aquilo que o Senhor tinha reservado para aqueles que verdadeiramente o amam, Senhor. Mas que somente, Pai amado, pelas vidas é que ainda estava assim, Pai, agarrado nas coisas desse mundo. E assim como aquele homem, Pai, usado pelo Senhor, que nós sejamos também, Senhor. Que seja gerado, Pai amado, em nós, Pai amado, o desejo imensurável das vidas, Senhor. O desejo imensurável, Pai amado, das vidas, Pai amado, serem alcançadas, Pai. Pois muitas das vezes, Senhor, o mundo está fazendo com que nós nos, Pai amado, cegássemos, Senhor. Que nós ficarmos mudos, Senhor. A tua palavra fala, Senhor, nessa passagem que o Senhor ministrou, que aquelas pessoas estavam, Pai amado, cegos, Pai amado. A tua palavra diz de pessoas enfermas, de coxos, de leprosos, Senhor. E a tua igreja, Pai amado, muitas das vezes está dessa maneira, Pai amado, vendo as coisas acontecer, Pai amado, e cego, Pai amado, para não ver, Pai amado, mudo para não falar, Senhor, leprosos, Pai amado, de contaminação espiritual, Senhor. E o Senhor tem requerido, Senhor, o Senhor tem requerido, Pai amado, que nós venhamos, Pai amado,
te buscar, Senhor. Que nós venhamos a cada dia entregar, Pai amado, ao Senhor. Oh, meu Deus amado, oh, meu Deus querido, Senhor, vai nos transformando, vai nos moldando, vai nos transformando, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai manifestando em nossas vidas, vai achando guarida, Pai amado, em nossas vidas e vai nos transformando, Senhor. Vai nos mostrando, Pai amado, aquilo que o Senhor tem, Pai amado, em nossas vidas, Pai. Aquilo que está no Teu reino, Senhor, seja manifestado, Pai amado. Que nós venhamos ter, Pai, visões do Teu reino, Pai amado. Que nós venhamos a sentir o Teu reino, Pai amado. Que nós venhamos ouvir o Teu reino, Senhor. E não as coisas desse mundo, Senhor. Que nós venhamos, Pai amado, ter desejo do Teu reino a cada dia mais e mais, Senhor. Mas só assim, Pai amado, nós verdadeiramente seremos a Tua igreja gloriosa, Pai. A Tua igreja sem ruga, a Tua igreja sem mácula, a Tua igreja santa, a Tua igreja irrepreensível, Senhor. Meu Deus amado, meu Deus querido, vai nos corrigindo, Senhor. Oh, doce amado Espírito Santo, vai sim tirando tudo aquilo, Pai, que não pertence ao Senhor, Senhor. E que o Teu Espírito, Ele venha assim habitar abundantemente em nós, Senhor. Que Ele seja aquele que há de sim, Pai, manifestar a cada dia mais e mais em nossas vidas, Senhor. Pois só assim, Pai amado, nós veremos essa grande colheita que o Senhor tem falado, Senhor. Tu és Deus fiel, Tu és Deus maravilhoso. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Paizinho, Senhor. Oh, meu Deus, Yalambanaga chorre calamanas, dereglante rexorre balasher caramandalabas, e cantara chorre blas, e caramandalas, xerebanaganda lagasorre clarale balashere gandere suridalas, iricandara soreblare sore caramisa la banagana negale sorialas. Sherabanegare suritlare zabaragara misore talare zeriandele clantere sori sherianas lore blandelere soretlare zeribiare caramanda la bashere clares iriglare zitarami salablada le glorias le asharamana galagaseri telares bereblare serei soritlare zigare mi cantarabas Dere gloresere ane carales dolores y abeares chetereis oritelares arabalagate caramanda la bas dere blar sereis charameandele clares toris chetiriale clares teris anagandeli beales sorestare glaris charamanda las teris oh leblares seriglares oh Deus. Oh, Abba Pai, Senhor. Oh, meu Deus, glórias a Deus, Senhor. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dos Teus servos, Pai. Pai, que nós não venhamos ser como aquele servo de um talento, Senhor. Mas, Senhor, que nós venhamos ser, Pai, aqueles que há de multiplicar, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Que nós venhamos multiplicar segundo o Teu querer, Senhor. Que seja gerada em nós essa alegria, Senhor. Que seja gerada a alegria do Teu Espírito em nós, Pai. Que seja gerado os sonhos do Teu reino em nossas vidas, Pai. Que seja gerada em nós a esperança do Teu reino, Senhor. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que permanecer na fé, na esperança e no amor. Dentre as três maiores é o amor, pois no céu nós estaremos junto daquele que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, Senhor, tem que ser gerada em nós a fé, a esperança e o amor, Senhor. Que nós venhamos gerar, Pai amado, essa primeira etapa, Pai, de sonhos, Pai amado, de sonhos do Teu reino, Senhor, para que seja gerada a esperança no Senhor, para que através da esperança no Senhor, nós venhamos entender que sem a alegria do Senhor, o sonho e a esperança não será realizado e a grande colheita não será manifestada, meu Deus.
Meu Deus amado, meu Deus querido, vai falando com o teu povo nesse mundo inteiro, Senhor. Vai falando com a tua igreja, Pai. Vai ministrando nos corações, Pai amado. Vem tirar de nós todo o comichão nos nossos ouvidos, Pai amado. Vem tirar, Pai amado, de nós tudo, Pai amado, que nós estamos vendo desse mundo, Pai, que está nos contaminando. Vai tirando dos nossos lábios, Pai, as palavras de morte, e traga somente as palavras do teu reino, Pai, pois aonde tu passares, Pai amado, vida ali esteve, Senhor, e nós cremos que aquilo que nós declaramos segundo a tua palavra, Senhor, vidas serão geradas, vidas serão a cada dia mais e mais libertas, Senhor. Pai, em ato profético nós profetizamos, Pai, e declaramos, Pai, tudo isso em nossas vidas, na tua igreja, assim como os que estão presentes nessa manhã, como aqueles que estão ouvindo, Pai, nos quatro cantos da terra, nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor, amém, e graças a Deus.